Já reparou que em alguns momentos você até sabe o que deveria dizer, mas trava? Parece que seu cérebro entra em modo de defesa, sua boca fica seca, a voz some e no fim você perde oportunidades incríveis. Seja para falar em público numa reunião de trabalho ou até numa simples conversa. Mas e se eu te dissesse que isso não é falta de talento, e sim um programa oculto dentro da sua mente? Muitas pessoas acreditam que nasceram tímidas ou que simplesmente não foram feitas para falar em público. Mas a verdade é outra. Nosso cérebro é treinado, desde cedo, a associar exposição com perigo. O medo de falar em público, ou até mesmo de se expressar em ambientes sociais, não é apenas timidez. Ele é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência que vem dos tempos mais primitivos da humanidade. No passado, ser rejeitado pelo grupo significava quase uma sentença de morte. Vivíamos em tribos e depender dos outros era questão de sobrevivência. Qualquer comportamento que pudesse levar à exclusão social, como errar, falhar ou ser visto como fraco, era interpretado pelo cérebro como risco de vida. Por isso, até hoje, quando estamos diante de uma plateia, nosso corpo reage como se estivesse em perigo real. O coração dispara, a respiração acelera. Tudo isso não porque há risco físico, mas porque nossa mente ainda associa a exposição com ameaça à sobrevivência. O papel da amígdala cerebral. A amígdala, essa pequena estrutura em forma de amêndoa no cérebro, é como um alarme interno. Ela não distingue se o perigo é real ou imaginário. Se você está diante de um leão, a amígdala dispara. Se você está diante de 20 pessoas esperando você falar, a amígdala também dispara. A voz treme, porque o fluxo sanguíneo muda para preparar o corpo para lutar ou fugir. A mente trava porque o cérebro desvia energia para os músculos, não para o raciocínio lógico. Você sente como se tivesse apagado. Isso é chamado de resposta de luta ou fuga. O maior medo não é a fala em si, mas o julgamento das pessoas. A mente cria cenários como: e se eu errar? E se rirem de mim? E se eu esquecer o que ia dizer? Esse medo do julgamento é uma ilusão amplificada. Estudos mostram que, na maioria das vezes, as pessoas estão muito mais focadas em si mesmas do que em julgar você. Pense na última vez que alguém errou ao falar em público. Você ficou dias lembrando disso ou esqueceu em minutos? A verdade é que as pessoas esquecem rápido, mas sua mente grava como se fosse eterno. A insegurança é alimentada pelo córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional. Ele cria cenários catastróficos antes mesmo de acontecerem. É como se fosse um simulador de fracasso dentro da sua cabeça. Essa antecipação gera ansiedade, que retroalimenta a amígdala. Ou seja, quanto mais você pensa no medo, mais o corpo reage. E quanto mais o corpo reage, mais você sente medo. É um ciclo vicioso. O poder invisível da comunicação. Napoleon Hill dizia: quem controla sua mente controla seu destino. E há uma verdade complementar. Quem controla sua comunicação, controla portas que a maioria jamais consegue abrir. Comunicação não é apenas falar, é transmitir energia, confiança e clareza. É através dela que você consegue inspirar pessoas, convencer em negociações, criar autoridade em qualquer ambiente. Estudos de psicologia social mostram que pessoas que se comunicam bem são vistas como mais inteligentes, mais confiáveis, mais atraentes socialmente. Isso acontece por causa do efeito halo. Se você fala com segurança, as pessoas automaticamente assumem que você também é competente em outras áreas. Certa vez, em uma empresa, havia 2 candidatos a gerente. O primeiro tinha mais tempo de casa e maior conhecimento técnico. O segundo tinha menos experiência, mas sabia se expressar com clareza.
defender suas ideias e motivar colegas em conversas rápidas. O escolhido foi o segundo, não porque era mais inteligente, mas porque tinha a habilidade que todo líder precisa: influenciar pela palavra. Olhe para grandes nomes da história. Martin Luther King não tinha armas, mas suas palavras moveram multidões. Steve Jobs não apenas criava produtos, ele contava histórias que faziam o público acreditar que segurava o futuro nas mãos. Jesus Cristo não deixou livros escritos de próprio punho, mas sua mensagem falada atravessou séculos e transformou civilizações. O poder não está apenas no que você sabe, mas no que você transmite. O cérebro humano responde de forma diferente a uma comunicação envolvente. Histórias ativam o córtex sensorial, fazem o ouvinte sentir a experiência. Clareza ativa o córtex pré-frontal, facilita a tomada de decisão. Por isso, um bom comunicador consegue unir lógica mais emoção. E quando alguém consegue acionar esses dois botões no cérebro do outro, cria confiança imediata. Reprogramação mental para falar bem. Thomas Edison, o gênio que inventou a lâmpada, era considerado um mau orador. Ele não falava bem, gaguejava e evitava multidões. Mas com o tempo, entendeu que seu trabalho só ganharia respeito se ele soubesse vender suas ideias. Então treinou, não para ser perfeito, mas para ser claro, persuasivo e confiante. E foi exatamente isso que fez com que o mundo acreditasse em sua visão. Seu cérebro aprende por repetição e emoção. Por isso, se você associa dor à exposição, sempre terá bloqueios. Mas se começar a criar novas experiências positivas, pouco a pouco sua mente será treinada para ver a comunicação como algo natural. Quando você domina a psicologia da comunicação persuasiva, algo mágico acontece. Você passa a ser lembrado. Suas ideias deixam de ser ignoradas e você cria autoridade invisível. Ou seja, falar com inteligência não é apenas uma habilidade, é uma arma social. Técnicas da psicologia da comunicação persuasiva. Técnica 1. O poder da primeira impressão. Você já ouviu a frase: "A primeira impressão é a que fica"? Pesquisas da Universidade de Princeton mostram que pessoas julgam sua competência e simpatia em menos de 1/10 de segundo apenas pelo seu rosto. Ou seja, antes de você falar, já começou a persuadir. Nosso cérebro, através de um mecanismo chamado cognição rápida, avalia automaticamente. Esse julgamento é feito em frações de segundo, quase sempre de forma inconsciente. Por isso, o que você transmite sem palavras pesa mais do que o discurso inicial. Então, como devemos agir uma vez que o corpo fala antes da boca? 1. Olhar nos olhos. O contato visual transmite segurança. Se você evita o olhar, a mente do outro pode interpretar como insegurança ou até desonestidade. Mas atenção, não é encarar fixamente. É o olhar de forma natural, com pausas. 2. Postura ereta. Ombros alinhados, queixo levemente levantado. Postura firme transmite autoridade silenciosa. 3. Sorriso leve e confiante. Um sorriso sincero relaxa o ambiente e abre portas emocionais. Não é gargalhar nem forçar. É apenas sinalizar receptividade e equilíbrio. A primeira impressão não é sobre ser perfeito, mas sobre transmitir segurança e receptividade ao mesmo tempo. É o equilíbrio entre autoridade, postura, olhar firme e simpatia, sorriso leve. Lembre-se, você não tem uma segunda chance de causar a primeira impressão. Técnica 2. Use histórias, não apenas palavras. Nosso cérebro é programado para amar histórias. A mente do ouvinte ativa as mesmas áreas como se estivesse vivendo a cena. Exemplo prático. Em vez de dizer: "Comunicação é importante para os negócios", diga: "Conheci um empresário que tinha ótimas ideias, mas nunca conseguia explicar direito.
Um concorrente com ideias piores, mas ótima comunicação, conquistou os investidores. Adivinha quem ficou rico? Histórias fazem a mensagem grudar na memória. Técnica 3. A técnica da pausa estratégica. A maioria das pessoas fala rápido quando está nervosa, mas a persuasão nasce no silêncio entre as palavras. A pausa estratégica é um recurso poderoso da comunicação porque transforma algo simples, o silêncio, em ferramenta de persuasão e autoridade. Quando alguém fala sem parar, em velocidade acelerada, a mensagem perde força. O cérebro do ouvinte não consegue absorver tudo. Já quando você controla o ritmo, insere pausas em momentos-chave e deixa o silêncio trabalhar a seu favor. A percepção muda completamente. Veja os efeitos. 1. Dá tempo para o ouvinte processar. Cada palavra ganha peso. O público internaliza o que foi dito, em vez de apenas ouvir superficialmente. 2. Cria autoridade natural. Pessoas que falam sem pressa, pausando com confiança, transmitem segurança. É como se estivessem no controle, não só da própria fala, mas também da atenção do público. 3. Gera expectativa e suspense. O silêncio desperta curiosidade. O ouvinte automaticamente se inclina para prestar mais atenção, esperando o que virá a seguir. Uma pausa bem colocada. Dá tempo para o ouvinte absorver. Passa autoridade. Aumenta a expectativa. A pausa cria suspense e dá peso ao que vem depois. Técnica 4. O efeito espelho. Psicologia social prova. Nós gostamos de quem se parece conosco. Por isso, adapte seu tom de voz, ritmo e até postura corporal para refletir discretamente a pessoa com quem fala. Esse ajuste cria empatia inconsciente. Exemplo. Se a pessoa fala mais devagar, reduza o ritmo. Se usa gestos amplos, aumente levemente os seus. Ela sentirá que vocês falam a mesma língua. Técnica 5. Palavras de poder. Algumas palavras ativam emoções profundas. Agora, gera ação imediata. O você personaliza a mensagem. Segredo ativa curiosidade. Comprovado gera confiança. Exemplo. Imagine você entrando numa sala e sendo ouvido com respeito. Agora, pense como sua vida mudaria se cada palavra sua tivesse peso. Esse é o segredo da comunicação persuasiva. Técnica 6. A técnica da autoridade silenciosa. Às vezes menos é mais. Quem fala pouco, mas com firmeza, é percebido como mais sábio e confiante. Fuja do excesso de justificativas. Fale o necessário, com clareza, e permita que o silêncio trabalhe a seu favor. O ponto central é que quanto mais você fala tentando se justificar, mais frágil você soa. Isso acontece porque o excesso de palavras transmite insegurança, como se você precisasse provar o tempo todo que tem razão. Por outro lado, quando você fala pouco, mas com clareza, convicção e firmeza, o cérebro do ouvinte entende que você sabe do que está falando. Esse silêncio estratégico entre as frases cria uma percepção de poder e confiança. Pense em grandes líderes ou comunicadores de impacto. Eles não tentam explicar cada detalhe. Eles afirmam, deixam as palavras no ar e o silêncio faz o resto do trabalho. Esse vazio dá espaço para que a outra pessoa reflita e absorva o peso da sua mensagem. Excesso de justificativa. Olha, eu acho que essa ideia é boa porque a gente poderia tentar de tal forma. Mas claro, talvez não funcione. Depende muito, né? Só é hesitante, como se a pessoa estivesse pedindo aprovação. Autoridade silenciosa. Essa é a ideia que vai resolver o problema. Pausa e vou te mostrar como. Soa direto, seguro, convincente. Na psicologia da comunicação, isso se chama economia de palavras. Quanto mais enxuta e firme sua fala, mais o outro te percebe como líder natural. Técnica 7. Gatilho da vulnerabilidade controlada. Quer ser persuasivo?
Mostre que você também é humano. Revele pequenas falhas ou dificuldades superadas. Isso gera conexão instantânea. O gatilho da vulnerabilidade quebra a barreira da perfeição que muitas vezes afasta o público. Quando alguém se mostra 100% impecável, soa distante, inalcançável e até artificial. Mas quando você compartilha uma fraqueza, uma dificuldade real que já viveu e principalmente como superou, você se torna humano e próximo. Por que isso funciona? Conexão emocional. As pessoas se identificam mais com falhas do que com perfeições. Autenticidade. Mostrar que você já errou ou teve medo transmite verdade. Inspiração. O público não vê apenas a sua vulnerabilidade, mas também a sua superação. Detalhe importante: essa vulnerabilidade deve ser controlada. Ou seja, você não expõe algo que diminua sua credibilidade, mas sim algo que fortaleça sua mensagem. Exemplo: dizer que já teve medo de falar em público, mas hoje ensina comunicação. Reforça sua autoridade porque mostra sua evolução. Em resumo, a vulnerabilidade aproxima e a superação inspira. É como dizer ao público: eu já estive onde você está e sei o caminho para sair daí. Técnica 8. O encerramento magnético. Nunca termine sem deixar uma ideia clara e marcante. Diga algo que faça ecoar na mente da pessoa depois que a conversa acabar. O encerramento magnético é uma técnica poderosa porque, ao final de uma conversa, apresentação ou até mesmo de uma simples troca de palavras, a última impressão costuma ser a mais forte. Nosso cérebro tende a fixar melhor o início e o fim de uma experiência. Isso se chama efeito primazia e recência na psicologia. Ou seja, se você termina sua fala de forma solta, confusa ou sem impacto, corre o risco de ser esquecido rapidamente. Mas se conclui com uma frase forte, curta e carregada de emoção ou sabedoria, você marca presença na mente da pessoa mesmo depois que a conversa termina. Você acabou de desbloquear um arsenal psicológico poderoso. Agora não é mais sobre falar bem, mas sobre falar de forma que marca. Pense em cada impacto inicial que você gera, cada história que você conta, cada pausa que cria tensão, cada palavra que fica ecoando na mente de quem ouve, cada gesto de presença que inspira. Tudo isso não é apenas comunicação, é poder real. E aqui está a verdade. Toda vez que você aprende e aplica uma técnica dessa, você se aproxima de uma vida mais abundante. Cada nova habilidade que você pratica é como uma peça de ouro, colocada no seu cofre da riqueza pessoal. A comunicação persuasiva é a chave que abre portas invisíveis de relacionamentos, de oportunidades, de negócios e de crescimento espiritual. Você agora tem em mãos algo que pessoas de sucesso dominam com maestria: a arte de falar e ser lembrado. Então não guarde isso apenas como teoria. Teste, pratique, observe como o mundo responde a você de forma diferente. Porque a cada palavra dita com intenção, você se molda ao perfil daqueles que prosperam. A decisão está nas suas mãos: continuar falando como sempre, ou começar a falar como alguém que já carrega dentro de si a identidade de sucesso, abundância e riqueza. Então afirme com clareza nos comentários: eu caminho para o sucesso. Afinal, quem controla sua comunicação, controla seu destino. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.